Chega mais, caroneiro, na nossa terceira carona no Corona. E hoje mais cedo eu fiz uma postagem falando da importância da gente aprender a conhecer a nossa mente, né? Ela pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga, depende de como a gente usa ela. E tendo tudo a ver com esse momento atual que a gente está vivendo, nessa situação difícil do coronavírus, eu resolvi conversar um pouquinho com você sobre o medo, para que a gente justamente conheça o nosso real medo e aprenda a lidar com ele. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, o medo é um instinto de sobrevivência. Todos nós, sem exceção, sentimos medo. Esse medo é um mecanismo que serve para a gente poder preservar a nossa existência. Então, ao longo da evolução da humanidade, a gente se deparou com perigos diferentes, riscos diferentes. A época das cavernas, comparada com hoje, são outros medos, outros perigos, outros riscos. Mas, essencialmente, a base do medo é a mesma: preservar a nossa vida, a nossa existência. E a gente tem 3 mecanismos comportamentais que a gente acaba utilizando para reagir a esse medo, né? É a luta, a fuga e a paralisação, que é muito interessante a gente analisar, a gente olhar, que são exatamente os mesmos mecanismos que a gente usa para lidar com a dor. Qualquer semelhança é mera coincidência, só que não, né? Existe o fundamento, até porque a gente associa a dor, sofrimento, a morte, a extinção, quando na verdade a gente precisa ressignificar isso. Mas isso é um assunto para uma outra carona. Então, o medo, ele é um recurso positivo, é um recurso benéfico, de proteção para a gente. O problema está quando a gente usa essa proteção em demasia. Ela é tão intensa, ela é tão forte, ela quer super proteger a gente, que ela acaba desestruturando a gente. O medo acaba tomando uma proporção tão gigantesca que, ao invés de nos ajudar, nos atrapalha. E aí, caroneiro, como que a gente modifica essa situação? Autoconhecimento. Eu vou de call, de coração. Por quê? E não é balela isso. Por isso que eu falo, autoconhecimento é muito poderoso, é muito mais do que a gente imagina. Como que a gente pode mudar uma situação, enfrentar uma situação sem conhecer essa situação? Como que você pode lidar com o seu medo sem conhecer o seu medo? Por isso que é muito importante que você olhe para si, que você entre em contato com seus medos, que você reconheça as suas sombras, que você aceite, isso é meu, eu estou sentindo esse medo. E tá tudo bem. Esse é o primeiro passo para a gente poder aprender como lidar com ele. Tudo que você negar, o medo que você evitar de olhar, tudo que você resistir vai persistir, vai te seguir, vai atrapalhar a sua vida. Gente, e atrapalha mesmo, toma conta da gente. Ele parece que domina a gente vira refém do medo, né? Quando na verdade, o medo, ele é fruto da nossa imaginação. O perigo, ele existe, ele é real. Mas o medo, ele vem da nossa mente. Então, é que nem aquele vídeo, não sei se você chegou a ver, da menininha que eu compartilhei. Ela estava correndo da própria sombra. A sombra é dela. É dela, faz parte. O medo é seu, faz parte de você, de quem você é. Enquanto você fugir, ele vai continuar com você. Você precisa parar e olhar para ele, aceitar ele, reconhecer ele, que é o primeiro passo para então fazer alguma coisa. Então, o medo, ele é fruto da nossa imaginação. Ele acaba criando uma proporção tão gigantesca, criando um bicho-papão, que é muito mais feio que o meu desenho aqui, né? Distorcendo a realidade. E isso assusta a gente. Faz com que a gente, muitas vezes, queira fugir ou paralisar, não queira nem lutar, né?
Sendo que se a gente consegue acionar a coragem que todos nós temos, sem exceção, para ir para a realidade com medo mesmo, porque a coragem é isso. A coragem não é a ausência de medo, é a coragem de a gente ir com medo mesmo. E a gente se deparar com a realidade, a gente vai ver que a realidade não é esse bicho-papão que o medo pintou. A realidade é um gatinho muito mais possível de ser administrado, muito mais possível de ser cuidado e gerenciado do que o medo pintou pra gente, né? Então, o que eu posso fazer para poder, então, aprender a lidar com esse medo? Recapitulando, primeiro passo, autoconhecimento. É você reconhecer. E reconhecer fala de conhecer duas vezes. Eu sei que você sabe que tem medo. Muita gente às vezes nem sabe disso, mas você que sabe que tem medo, passa a conhecer ele de novo. Ok, eu sei que eu tenho medo, mas que medos são esses? Reconheça esses medos, entre em contato, conheça as suas sombras, aceite os medos que você tem. Lixe. Pega um papel, lixe o medo 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Esse é o primeiro passo. Entrar em contato, aceitar mesmo. Segundo, depois que você listou esses medos, pega um, tá? E entenda que esses medos são superficiais. Existe um cara, manda-chuva, digamos assim, que é o que está equilibrando os outros medinhos, como se fosse um equilibrista de pratos, está girando os pratinhos, né? É com esse cara que você tem que conversar, é com esse cara que você tem que falar, é o manda-chuva. Então pega um medo e vai descamando, sabe cebola? Quando você tira uma camada, você vê outra camada e você vai descamando até você chegar no núcleo, na base. É com esse medo que a gente precisa conversar, com medo raiz. E aí você vai descamando, descamando, descamando até você chegar no cara lá que você precisa realmente entender e conversar com ele. Como que você faz isso? Não caia na pegadinha de perguntar por quê. Não, porque já dá um senso de julgamento. E você vai chegar para conversar com o manda-chuva com julgamento? Você começa conversando com humildade, entenda os motivos, qual a razão, né? O que faz com que você sinta isso? O que está por trás disso? E aí você vem descamando aquele medo até você chegar no manda-chuva. Chegou aqui, entendeu o motivo que está por trás desse medo núcleo? Você então se pergunta, ok, uma vez entendendo que esse medo ele pode acontecer, né? Esse motivo que está gerando medo ele possa acontecer na minha vida, o que normalmente não acontece porque é fruto do medo, mas voltamos aqui para o exercício. O que de pior poderia acontecer? E aí você pinta um cenário, o pior possível, para que você então crie estratégias e se prepare melhor para lidar com esse cenário caso ele aconteça. A partir disso, a gente então vai para a nossa maior ferramenta, que é buscar os nossos aliados. A gente vai, primeiro, buscar a nossa confiança em si mesmo, na nossa luz, nas nossas forças, nas nossas qualidades, nos nossos recursos, a confiança em Deus, universo, na força, na inteligência maior que está para além da gente. A gente vai focar na abundância, porque normalmente o medo está muito associado à escassez, mas esse é assunto para um outro momento. Foca na abundância que tem dentro de você, na abundância que tem na sua vida, ao seu redor, na abundância que existe no universo. Tire aprendizado, essa dor, esse medo está querendo te ensinar alguma coisa. Então olhe para ele e se pergunte o que eu preciso aprender com esse medo. Ele está gritando tanto, querendo chamar a minha atenção, porque eu não estou querendo olhar para ele, para me ensinar alguma coisa. O que eu preciso aprender com ele? E olhe para a sua coragem, né? Repito, coragem não é ausência de medo. Olhe para a sua história, aprenda com a sua história. Em que momento da sua vida você conseguiu superar um momento difícil que você teve coragem? O que te motivou? Olha aí o vídeo que a gente conversou ontem sobre valor. O que foi tão importante a ponto de você ter entrado em ação e ter avançado, ter ido para além com a sua coragem?
E o último aliado é o teu motivo maior. Lembra que a gente conversou ontem sobre os valores? Qual que é o motivo maior que te levaria à ação a ponto de você conseguir superar esse medo? Porque ninguém arrisca a troco de nada. Todo mundo arrisca porque acredita que vai ganhar alguma coisa que supere o risco. Então, qual é o motivo que te impulsionaria a agir nessa situação? Qual que é esse motivo maior? Então, faça esses exercícios de reflexão. Se pergunte, siga esses passinhos que eu estou compartilhando. E se tiver feito sentido para você, talvez você possa compartilhar com alguém que você entenda que esteja sendo tomada pelo medo, ou não esteja conseguindo lidar com medo. Talvez possa ajudá-la, tá bom? Um beijo, forte abraço e até a próxima carona!